Com o avanço da tecnologia da informática, os computadores estão em grande parte dos lares e estabelecimentos comerciais. No entanto, estes computadores necessitam de manutenção preventiva para que mantenham a performance, não apresentem problemas justamente quando mais se precisa deles, ou para que não sejam perdidos dados fundamentais aos usuários. Além da manutenção preventiva, é bastante comum estes equipamentos pifarem, sendo necessária manutenção corretiva. A demanda pela manutenção de computadores é bastante elevada hoje no Brasil, se tornando uma área bastante promissora para quem pretende iniciar uma nova carreira. Visando capacitar os interessados nesta fascinante área, o Centro de Produções Técnicas decidiu produzir a série Manutenção em Equipamentos de Informática. Sob a coordenação técnica do professor Marcos Jerônimo, experiente especialista que há mais de 10 anos atua nesta área. Vejamos o que o coordenador, professor Marcos, tem a nos dizer sobre o curso Manutenção de Computadores. A manutenção em computadores está em plena expansão em nosso país. Então agora vamos conhecer os segredos para executarmos uma boa manutenção nos nossos computadores. O primeiro curso da série Eletrônica Básica Aplicada à Informática é base para todos os outros cursos da série. Estude o primeiro. Neste curso, Manutenção de Computadores, você conhecerá primeiramente como realizar a manutenção preventiva do computador. Em seguida, no módulo sobre manutenção corretiva, como detectar os principais defeitos e como solucioná-los. Iniciaremos pelo computador que não liga. Quando o computador liga, mas fica com a tela preta e sem som. Micro não liga, mas emite uma série de bips. Micro que trava aleatoriamente. Por fim, o reparo de alguns módulos simples do computador. Para finalizar, abordaremos um tema muito requisitado pelos técnicos, que é a instalação de novos componentes. Como todos os equipamentos, o computador necessita, com o tempo, de diversos procedimentos, visando prevenir vários tipos de defeitos. O primeiro procedimento para a manutenção de computadores é a manutenção preventiva, que visa a limpeza geral do computador e ao upgrade da BIOS e outros componentes. Ela deve ser realizada independentemente de o computador apresentar problemas ou defeitos. A manutenção preventiva consiste em desmontar o micro, checar e limpar todos os seus componentes e contatos. Em seguida, fazer a manutenção do disco rígido e a medição da performance do computador. Vamos conhecê-la em detalhes. Com o micro ligado, o sistema de refrigeração do computador, que funciona com ventiladores, força a entrada de ar na parte interna do computador. Observe que o ar sempre está muito impregnado com poeira e outras substâncias. Ao entrar em contato com as partes rígidas, a poeira tende a ficar fortemente agarrada nestas partes, recobrindo-as por inteiro. Com o tempo, esta poeira vai dificultar ou até mesmo impedir o contato entre as partes metálicas dos componentes, que passam a apresentar mau contato. Observe este cooler e esta placa dissipadora de calor. Evidentemente, esta poeira acumulada dificulta a refrigeração, passando o computador a funcionar com temperatura mais elevada. O primeiro passo da manutenção preventiva é a limpeza geral do computador. Para isso, ele deve ser totalmente desmontado. Inicie desligando o computador. Nunca realize manutenção ou qualquer manuseio de componentes com o computador ligado. É indicado que sua mesa de trabalho seja forrada com cartolina ou papelão, que além de macio, evita a eletricidade eletrostática, que é um grande problema. Também é indicado que o técnico utilize pulseira eletrostática como esta, que garante a segurança necessária ao seu trabalho. Ela sempre deve estar ligada ao fio terra de sua instalação elétrica. Agora podemos iniciar a manutenção retirando os parafusos de fixação da tampa lateral do computador. Com todos os parafusos soltos,
retire a tampa, que normalmente é destravada, chegando-a ligeiramente para trás e depois para o lado. Repita a operação do outro lado do gabinete. Também, para evitar o problema de eletricidade estática, ao iniciar o trabalho, toque suas mãos na fonte de alimentação do computador. Além disso, para que esta operação seja eficiente, a fonte deve estar ligada ao fio terra. Para isso, mantenha o fio do computador conectado no estabilizador. Mas é importante manter o estabilizador desligado durante a montagem e manutenção. Mesmo assim, o aterramento está garantido. Você deve estar atento também quanto à energização da placa-mãe. Observe que nas fontes ATX, mesmo com o computador desligado, a placa continua energizada e com o LED interno aceso. Para fazer os testes e retirada ou instalação de qualquer componente, deve-se antes desligar o estabilizador para retirar a tensão da placa-mãe. Mas o estabilizador tem que continuar conectado à tomada devidamente aterrada. Retire todos os cabos de força dos drives e do HD. Observe que eles não podem ser puxados pelos fios. Sempre apoie a força nas partes da capa de plástico. Aproveite e retire também os cabos de conexão. Como para os cabos de força, os cabos flat devem ser retirados, segurando-os pela parte plástica. Não se esqueça de retirar também os cabos de força da placa-mãe. Desaparafuse os drives de disquete e de CD ou DVD dos dois lados. Estes componentes devem ser retirados pela parte frontal do gabinete, com cuidado para não arranhar suas laterais. O HD é retirado pela parte interna do gabinete. Agora, desaparafuse todas as placas de expansão que estão conectadas à placa-mãe. As placas de vídeo mais modernas possuem esta trava. Ela deve ser destravada para soltar a placa, pressionando-a para baixo. Em seguida, puxe a placa, segurando-a pelas bordas e pela chapa de fixação. Repita o mesmo procedimento com as outras placas de expansão, como as de som e fax modem. Ao colocá-las na mesa de trabalho, nunca empilhe placas ou outros componentes, como drives ou HD, pois certamente eles serão danificados. Em seguida, retire os parafusos que fixam a placa metálica de fixação da placa-mãe no gabinete. Baixe o suporte e retire os parafusos de fixação. Pegando a placa-mãe pela lateral, coloque-a sobre a embalagem que acompanha a placa-mãe nova. Retire as memórias destravando as duas travas plásticas desta forma, que ela se levantará. Em seguida, segurando o módulo pelas laterais, ela pode ser retirada. Foram lançados no mercado diversos tipos de conectores dos processadores da placa-mãe. Este é o modelo menos comum no mercado, em que ele é fixado em um slot. Deste outro modelo mais comum hoje em dia, retire primeiro o cooler, soltando estas travas com auxílio de uma chave de fenda. Para retirar o processador, empurre primeiramente a alavanca para a lateral, tirando-a do pino da trava. Em seguida, basta suspendê-la até o final, que o processador está solto. Pegue-o pela lateral para não danificar. Retire também a bateria da placa-mãe. Existem diversos tipos de soquete. O mais comum é este, em que é necessário somente pressionar essa alça lateral, utilizando a chave de fenda. Agora, solte os 4 parafusos de fixação da fonte no gabinete. Eles são retirados pela parte traseira do micro. Com os parafusos soltos, retire a fonte pela parte interna do computador.
Vamos iniciar a limpeza pelo gabinete. Quando ele estiver muito sujo, pode ser passado um aspirador de pó para a retirada do excesso de poeira. Não se esqueça dos cantos e locais de difícil acesso. Agora, passe o pincel para retirar toda a poeira ainda existente no gabinete. Dê atenção especial às baias, locais de fixação dos drives e HD. Lembre-se também das conexões do gabinete. Limpe-as com o pincel. O pincel fica muito carregado eletrostaticamente. Por isso, depois de cerca de 15 passadas, ele deve ser descarregado, encostando-o na pulseira ou na fonte do gabinete, caso ela esteja conectada ao estabilizador. Quando o gabinete estiver sem poeira, finalize passando um pano de alta absorção, como o Perfex, por todo o gabinete. Sempre que o pano estiver impregnado com poeira, como nesse caso, ele deve ser lavado com água corrente até a eliminação desses contaminantes. Em seguida, ele deve ser torcido para a retirada do excesso de umidade. Finalize a limpeza de todas as partes do gabinete. Observe como ele deve ficar bem limpo e sem sujidades. Vamos continuar o trabalho limpando os cabos flat, retirando o excesso de poeira com o pincel. Agora vamos desmontar a fonte de alimentação, retirando estes pequenos parafusos de fixação da capa protetora. Observe como ela fica muito suja e extremamente impregnada de poeira. Esta sujeira é a causa de diversos defeitos no computador. Agora, solte o ventilador, retirando estes 4 parafusos. Observe a posição do cooler. Ele não pode ser reinstalado ao contrário. Passe o pincel por toda a parte interna da fonte, retirando a poeira depositada sobre os componentes. Não se esqueça da entrada de ar, que normalmente é o local mais impregnado. É importante também limpar as 2 grandes chapas de alumínio, que são os dissipadores de calor da fonte. Agora vamos limpar o ventilador passando o pincel por todas as suas pás. Repita esta operação do outro lado do ventilador, até que ele fique totalmente limpo. Ele deve ficar desta forma, bem limpo e completamente isento de poeira. Limpe os cabos de força da fonte, passando primeiro o pincel. Para finalizar, passe o pano levemente úmido. Monte novamente o ventilador na fonte. Lembre-se de colocá-lo na mesma posição, empurrando o ar para fora da fonte, e não o contrário. Encaixe a tampa, tomando cuidado para colocar na posição correta o protetor dos cabos da saída da fonte. Para completar, aparafuse a capa protetora da fonte. O ar está contaminado com poluentes como óxido de enxofre e monóxido de carbono, resultantes, por exemplo, da combustão de veículos automotivos. Este problema é mais grave nos grandes centros. Estes gases causam grande oxidação dos contatos de placas e conectores, que precisam ser retirados para melhorar o contato. O método mais utilizado e recomendado é o uso de borracha. O ideal é esta com metade azul e a outra vermelha, utilizada para apagar escrita com caneta. Para a limpeza das memórias, passe o pincel para a retirada da poeira e outras sujidades. Em seguida, passe a borracha nos contatos. Não é preciso fazer força.
Agora, passe novamente o pincel nos contatos para a retirada dos resíduos de borracha. Veja como os conectores ficam limpos e com contato facilitado. O mesmo procedimento deve ser feito com todas as outras placas de expansão, como as de vídeo, som e fax modem. Primeiro, limpe-as com pincel. E em seguida, os conectores com a borracha. Para finalizar, passe o pincel para a retirada dos resíduos. Agora vamos limpar a placa-mãe, que sempre deve permanecer totalmente apoiada sobre a capa antiestática e a espuma. Observe como esta placa-mãe está suja e muito impregnada com sujeira, o que dificulta o contato entre as conexões e também o arejamento. O procedimento para a limpeza é o mesmo. Primeiro, limpe toda a placa com auxílio do pincel, até que não permaneçam sujidades aderidas. Agora, com o pincel menor, limpe o interior de todos os slots e conectores. Os conectores, slots e soquetes não podem ser limpos com borracha, mas eles também se oxidam. Eles devem ser limpos com o spray limpador de contatos eletrônicos, que pode ser encontrado em lojas de material eletrônico. Coloque na saída do spray o tubo aplicador para facilitar o direcionamento do jato. Basta aplicar o spray sobre os conectores existentes na placa-mãe. Observe que deve ser feita uma pequena passada com o spray no slot, sem excesso. Para finalizar, espere cerca de 15 minutos para que o spray seque totalmente antes de montar o computador. Repita esta operação nos principais conectores, que devem ser limpos com o spray, que são soquetes de memória, slots PCI, conectores SATA, conectores de interface IDE, conector para drive de disquete, pinos de jumpers, soquete de bateria, conectores da parte traseira da placa-mãe, conectores da fonte de alimentação, conectores de cabo flat e SATA, conectores da parte traseira de HD e drives de CD e DVD. Para finalizar a limpeza de todas as partes do computador, retire a energia eletrostática do pincel na fonte do computador para iniciar a limpeza do processador. Neste tipo de processador, retire primeiramente o cooler. Depois, desencaixe o dissipador de calor. Agora, passe o pincel por todo o processador, retirando todas as impurezas. Também, passe o pincel no dissipador de calor, limpando bem todas as reentrâncias e aletas deste acessório. Observe como elas retêm muita poeira. Passe para a limpeza do cooler, limpando as pás do ventilador na parte de cima e depois na parte de baixo. Observe que todas as peças devem ficar bem limpas. Agora, pode ser passado spray nos contatos do processador. Depois de esperar o spray secar por 15 minutos, ele pode ser montado novamente. Limpe também a bateria do CMOS. Aproveite e verifique a sua carga com auxílio de um multímetro, regulado para verificação de corrente contínua. Quando a bateria estiver com 3 a 4 volts, significa que está nova. Quando está entre 2,5 e 3 volts, a bateria funciona e retém os dados do CMOS, mas o relógio do micro pode atrasar. Recomendamos que seja trocada. Quando está com menos de 2,5 volts, pode ocorrer perda de dados do CMOS, também deve ser trocada. A bateria deste computador está com 1,27 volts,
indicando que está sem a carga necessária e precisa ser trocada. Observe como fica o aspecto da placa e dos demais componentes do computador depois de limpos. Esta limpeza garante melhor contato entre conectores e a refrigeração interna, dois fatores fundamentais para que os computadores atuais tenham um bom desempenho. Antes de iniciar a montagem de computadores, verifique as tensões no conector de alimentação da placa, pois a variação de tensões é causa de muitos problemas em computadores. Para testar o conector sem o botão do Power Switch, é necessário colocar uma ligação direta com o quarto fio, que é o verde. O fio preto corresponde ao terra. Basta encaixar um fio conectando esses dois conectores. Você pode fazer a ativação da fonte utilizando também um clips, porém tome cuidado para que essa parte do clips não encoste em nenhuma parte energizada, podendo causar algum curto-circuito na placa eletrônica. Outro cuidado que você pode tomar quando você for utilizar o clips é com relação à medida com o multímetro, né? Caso a ponteira do multímetro encoste no clips e em qualquer outro fio, pode causar um curto e queimar a fonte de alimentação. Com o auxílio de um multímetro, meça as voltagens do conector da placa-mãe. As fontes ATX 2.2 apresentam as seguintes voltagens. O fio preto é o terra, e é nele que deve ser colocada a ponteira preta do multímetro. O vermelho apresenta tensão de 5 volts positivo, podendo variar de 5,25 a 5,75. O branco também é de 5 volts, mas apresenta tensão negativa. O amarelo de 12 volts positivo e pode variar de 11,40 a 12,60. O azul também de 12 volts, mas neste caso negativa. O fio laranja de 3,3 volts e pode variar de 3,14 a 3,47. Finalmente o roxo de 5 volts, que está ativo mesmo com o computador desligado. Faça a medida em cada uma das pontas. Observe que já na primeira medida, a tensão está em 5,4, mais elevada que o recomendado. Quando medirmos o conector sem estar ligado na placa-mãe, é normal medirmos uma tensão de até 5,4 volts. E quando conectarmos na placa-mãe, essa tensão cairá até 5,2 volts em média. Meça também a voltagem dos conectores de HD e drives de CD e DVD. Os fios pretos são os terra, onde deve ser encaixada a ponta de prova preta do aparelho. No fio vermelho, a tensão deve ser de 5 volts. Esta tensão pode variar de 4,75 a 5,25. O fio amarelo apresenta tensão de 12 volts. Com a fonte testada e em perfeito estado, ela pode ser novamente fixada no gabinete, colocando-a pela parte interna, verificando o posicionamento correto. Agora, encaixe os 4 parafusos e aperte bem. Para a montagem do computador, primeiro coloque novamente o processador no soquete. Para fixá-lo, abaixe a alavanca e trave-a desta forma. Recoloque a bateria do CMOS. Encaixe também as memórias. Para isso, encaixe-a no banco e, em seguida, aperte para baixo até que a alavanca trave automaticamente. Para fixar a placa-mãe no gabinete, verifique a posição correta e coloque-a sobre os parafusos hexagonais, coincidindo com os furos de fixação da placa-mãe. Ela deve ser fixada utilizando os parafusos específicos para esta operação. Não se esqueça de colocar as arruelas de borracha fundamentais para o isolamento da placa-mãe. Agora fixe a placa de suporte no gabinete, verificando se todos os conectores traseiros estão no local correto. Conecte todos os cabos no gabinete e use o USB, conforme o manual da placa.
Fixe todos os drives do computador no gabinete, aparafusando dos dois lados. Fixe também o HD, observando sua posição quanto à circulação de ar. Coloque agora todas as placas de expansão, como a placa de vídeo, caso a placa-mãe não seja toda on-board. Encaixe a conexão de força da placa-mãe e, em seguida, a de todos os drives e do HD. Para finalizar, arrume todos os cabos para que o interior do micro tenha boa circulação de ar. Para conhecer outros detalhes da montagem do computador, fundamentais para o seu bom desempenho e para que não apresente falhas, você deve estudar o curso Montagem de Computadores, desta mesma série do Centro de Produções Técnicas. Uma grande parte das dores de cabeça com problemas em computadores é a falta de manutenção no HD e por isso diminui a performance do equipamento. Então recomendamos sempre que você for fazer a manutenção preventiva no computador, você faça a manutenção no HD também. Primeiro, atualize o antivírus do computador e rastreie o HD com o antivírus para detectar esse tipo de problema. Caso seja encontrado algum vírus, veja se ele pode ser eliminado ou se o arquivo infectado deve ser eliminado. Neste caso, sempre consulte o cliente para saber se este procedimento pode ser realizado. Clique nas duas caixas de diálogo para habilitar a correção de erros do sistema que a correção iniciará. O Windows pode emitir uma mensagem informando que ele deve ser iniciado. Clique em Sim e reinicie o computador. Este procedimento deve ser realizado com frequência, mas poucos usuários utilizam esta ferramenta. Com a verificação de erros completa, execute o programa de desfragmentação do disco, na mesma tela de verificação de erros. Clique em Desfragmentar para que o sistema desfragmente o disco inteiro. Vimos que a manutenção preventiva é fácil e relativamente rápida de ser executada. Quando feita regularmente, evita danos e perda de dados dos computadores. Recomendamos que ela seja feita uma vez por ano, quando o computador é utilizado em boas condições de trabalho. Já em locais críticos, com muita poeira e gases, ela deve ser feita com maior frequência, até 3 vezes por ano. Quando um computador para de funcionar ou apresenta problemas intermitentes, é necessário realizar a manutenção corretiva. A dificuldade é que o problema, na maioria das vezes, não é identificado facilmente. Nestes casos, descobrir qual o problema é a fase mais difícil e demorada para o técnico. Quando o computador apresentar problemas, a primeira dica é fazer a manutenção preventiva completa para eliminar problemas de mau contato e poeira interna no computador. Se o computador continuar a apresentar problemas, a saída é procurar, através do sintoma apresentado, qual é o provável problema. Infelizmente, não é possível fazer uma relação direta de sintoma e causa. É preciso que o técnico tenha conhecimentos de hardware e como eles funcionam e fazer os relacionamentos necessários. Neste módulo, vamos discutir os sintomas mais comuns e suas possíveis soluções. Vamos iniciar com o problema mais crítico, que é quando o computador não liga, não acende os LEDs frontais do gabinete, não gira ventiladores, não faz barulho. Neste caso, o problema pode ser no sistema de energia ou